Boa tarde a todos. Nós da Polícia Civil convidamos a todos para essa coletiva visando prestar contas das investigações que estão sendo levadas a efeito para apurar esse brutal crime que vitimou a jovem Débora Oliveira, e tanta comoção pairou na cidade e região. Inicialmente, eu gostaria de falar sobre as dificuldades que nós tivemos no caminhar destas investigações. Pessoas levianas em busca de holofotes e sensacionalismos passaram a propalar informações inverídicas e boatos que prejudicaram sobremaneira esta investigação. Boatos estes que percorreram quase todo o estado de Minas Gerais e outros estados. Boatos e acusações que colocavam jovens como autores deste crime, jovens filhos de famílias honradas desta cidade, que prestaram e prestam relevantes serviços a essa comunidade. E certamente carregarão esta mácula para o resto de suas vidas, pois uma calúnia jogada ao vento, como foi feita neste caso, não há retratação que faça a devida reparação. Lá do outro, não poderia deixar de falar das críticas levianas, injustas e cruéis que foram feitos a todos os policiais civis que trabalharam neste caso. Aqui abro um parênteses. Esta inversão de valores, onde a polícia, uma força do Estado, é diminuída e o bandido é elevado, sérios prejuízos tem ocasionado à sociedade. E todos nós percebemos isso diariamente, com o aumento da criminalidade, da barbaridade, da brutalidade do crime. Isto é, a vida perdeu valor. Atrás das instituições policiais existem homens e mulheres como todos vocês, pessoas que sofrem, que choram, que riem, que erram e que acertam, pais e mães de família que saem do convívio com os seus entes queridos, que saem da proteção de seu lar para proteger a toda a sociedade. Todas essas dificuldades, aliadas à complexidade desse próprio crime, foram sendo superadas dia após dia pelo trabalho firme, determinado de toda uma equipe de policiais civis, formada por delegados, investigadores, escrivães, peritos e médico-legistas, que todo dia, com firmeza e coerência, estavam em busca de fatos para levantar a verdade. E diga-se, não apenas deste caso, já que centenas de casos por mês são enviados pela Polícia Civil com investigações concluídas à Justiça. Para falarmos deste caso, é de conhecimento de todos. No dia 14 de agosto, a jovem Débora
foi dada como desaparecida. No dia seguinte, um investigador de polícia, com o apoio da Guarda Municipal, iniciaram diligências à procura desta jovem, sendo ela encontrada quase 15 horas após o crime, em uma casa em construção. Para lá, toda a nossa equipe se deslocou, quando então iniciamos as investigações. Era um crime que não havia testemunhas. Era um crime que não havia câmeras de segurança com filmagens, com exceção a daquela que todos os senhores já têm acesso, da jovem subindo aquela alameda. Então, a partir dessa complexidade, nós abrimos 3 linhas de investigações. A primeira, aquela que buscávamos pessoas próximas à vítima, possivelmente um crime premeditado. Tivemos que reconstruir o perfil da vítima, de seus amigos, seja da escola, seja do lazer, seja de redes sociais. Só por isso, os senhores já imaginam a magnitude dessa investigação. E no decorrer desta etapa, desta investigação, ainda nos deparamos com pessoas que nada tinham a ver com este fato, mas envolvidas em outros crimes também tão graves, como uma pedofilia via internet. Fato este que também está sendo devidamente apurado. Concomitante a essa linha de investigação, nós abrimos uma segunda linha, que era o suposto crime ocasional por oportunidade. Isto é, passamos a identificar e monitorar todos os usuários de entorpecentes que frequentavam a redondeza daquela casa, e não são poucos. São pessoas nômades que não se fixam em algum lugar, outras saem da cidade. Nós tivemos que identificar essas pessoas, tivemos que colher o seu material genético para uma futura comprovação desse exame de DNA. Mas não era suficiente. Tivemos também uma terceira linha de investigação. E qual foi? De avaliarmos e acompanharmos todas as pessoas que tiveram em Itajubá e região algum envolvimento com crime sexual. Nós passamos a monitorar nos últimos anos todos os crimes sexuais que ocorreram nesta cidade e região e acompanhamos os passos dessas pessoas. Para nossa surpresa, o autor deste fato não cometeu um crime sexual anteriormente ao caso da Débora, mas sim 2 meses após. Passamos a monitorar este rapaz pela similitude do ato com o caso Débora, com exceção da morte. Este rapaz, um jovem de 26 anos, com vasta ficha criminal em crimes patrimoniais de furto e roubo, estava preso desde o ano de 2011 e no ano de 2013 passou a ter autorizada judicialmente as chamadas saídas temporárias. E a última saída temporária foi entre o dia 10 e 16 de agosto. Com base nessas informações, continuamos a monitorar esse rapaz
e no dia 30 de agosto ele teve a sua liberdade condicional definitiva. A partir daí, voltou novamente ao mundo do crime, cometendo seguidamente 3 novos assaltos e, por último, mais um caso de violência sexual. Identificamos esse rapaz, trouxemos ele para cá, pedimos a sua prisão. Este rapaz confessou esses 4 crimes, mas ainda faltava o caso Débora. Então, também colhemos material genético deste rapaz para confrontação. E com os exames vieram a confirmar a sua participação, tanto no caso subsequente, como no caso da Débora. Essa comparação de DNA foi feita com o material genético deste rapaz e com o material genético encontrado nas vestes da menina Débora. Com base nestas informações, na data de quarta-feira, pedimos novamente a prisão deste rapaz para evitar possível fuga ou liberação do presídio, e ontem interrogamos o dia inteiro, vindo ele a confessar a prática deste crime. Com base nesta confissão, com base no exame de DNA, com base nos laudos periciais, nós conseguimos montar todo o quebra-cabeça deste bárbaro crime. E o que foi que aconteceu? Na quarta-feira, dia 14, este rapaz em liberdade passou a procurar locais para praticar furtos para troca de droga. Passando pela Alameda na parte da manhã, ele avistou aquela casa, pulou o muro por uma escada que lá havia, entrou na casa, e nesta casa havia farto material de construção para venda. Quer dizer, um prato cheio para que ele pudesse subtrair e vender. Mas só que era de dia, rua movimentada. Ele não queria sair com isso na mão, até porque 1 mês, 2 meses antes desse crime, um outro rapaz havia sido preso tentando furtar aquela casa na parte da manhã. Então o que ele fez? O portão que estava amarrado com um arame, ele travou, rompeu esse arame, deixou o portão aberto e decidiu voltar à noite. Por volta das 9 horas da noite, ele retornou a esta casa, com a intenção de subtrair os materiais que lá estavam. Quando ia sair, se deparou com a jovem subindo pela calçada. Achou uma oportunidade para praticar um novo assalto. E quando a jovem passava de frente ao portão, ele a agarrou pelo pescoço e puxou para o interior da casa. No interior da casa, primeiro queria apenas o celular e outra coisa material que tivesse. Mas não satisfeito com isso, subiu com ela até o andar onde ficam os quartos dessa casa em construção. E lá, num ato de frieza, passou a violentá-la sexualmente. Segundo o relato do próprio autor, a menina clamava por vida. Mas não satisfeito com este ato monstruoso para qualquer um de nós, não se deu por satisfeito. Resolveu cometer um ato mais brutal
ainda, que foi ceifar a vida dessa jovem, usando para isso um fio por onde veio a estrangulá-la. Friamente, ele deixa o corpo no chão, amarrado em uma pilastra, e sai da casa. 2 dias após, retorna para o presídio como se nada tivesse acontecido. Os senhores podem indagar o motivo, inicialmente, da prisão daquele andarilho. Na segunda linha de investigações que nós tínhamos, de usuários de um crime de oportunidade, este andarilho foi localizado próximo à casa e com ele encontrada várias peças íntimas. E no mesmo dia, a irmã da vítima reconhece esta peça íntima como sendo de sua propriedade e que estava na casa da menina Débora e que foi por ela utilizada. Então, naquele momento, com base nessas circunstâncias, havia a necessidade daquela custódia provisória. No decorrer das investigações, através da perspicácia do nosso diligente delegado de homicídio, ele percebeu que algo não encaixava. Determinou a perícia, novas vistorias e chamou a família novamente, aonde pudemos constatar que aquela peça não era da menina Débora, mas sim a nova peça encontrada. Peça essa também que foi encaminhada ao Instituto de Criminalística e constou o material deste autor, que agora está recolhido no presídio. Algumas diligências faltam para que nós possamos terminar estas investigações. Esperamos que nos próximos dias nós possamos concluir tudo, encaminhando este caderno de investigação para apreciação do Ministério Público e do Poder Judiciário. Assim, termino parte dessa coletiva tentando levar ao conhecimento não só da família, mas de toda a população de Itajubá, os trabalhos que foram realizados e com êxito, para que nós pudéssemos indicar o autor e esperar que por todos esses crimes ele permaneça por muitos e muitos anos atrás das grades. Abro a possibilidade de pergunta aos senhores para que nós possamos atender. Doutor Pedro, este réu, confesso, o senhor pode dizer se ele é natural da cidade de Itajubá? Ele é natural da cidade de Itajubá. Como ainda existem algumas diligências a serem realizadas, o nome deste autor nós não podemos revelar, mas assim que entregarmos todas as investigações, os senhores terão certeza que isso será revelado. E a conclusão da polícia é que ele trabalhou sozinho nesse crime? Até o presente momento não há nenhum indício de participação de segundo ou terceiros nesse crime. O exame de DNA feito nas provas colhidas indica só uma pessoa? Indica só o autor que nós identificamos. Não tem mais nenhum elemento do exame que possa referir mais alguma pessoa? Não, no material encaminhado só foi encontrado material genético da própria vítima e do autor. Não há nenhum outro material genético de terceiros. Doutor Pedro, essa informação que ele disse a respeito do arame no portão, isso aí foi comprovado pela perícia, que existia um arame no portão? Quando nós chegávamos lá, nós não tínhamos vestígios de arrombamento. Foi encontrado um cadeado, mas que, pelo
a pessoa que era responsável pela construção, ela não reconheceu esse cadeado, então leva a crer que o portão estava com o arame e foi rompido, porque não há sinais de rompimento. O proprietário da casa não chega a informar da existência desse arame? Não, o proprietário da casa não sabe de nada, era o responsável pela construção que sabia. Tá? Eu queria perguntar para o senhor, a terceira linha de investigação que foi levantada foi para avaliar e acompanhar pessoas que tivessem envolvimento com crime sexual. Confere? Sim. Essa terceira linha de investigação? Ele foi solto no dia 16 de agosto de 2013. Ele cumpriu a saidinha dele, teve o alvará de soltura no dia 16 de agosto. Do dia 16 de agosto, até que momento ele foi preso novamente? E por quem ele foi preso? Não, a informação não procede dessa forma. A saída temporária dele, pelos crimes patrimoniais que ele cometia, foi entre o dia 10 e o dia 16. A saída definitiva dele por esses crimes patrimoniais foi no dia 30 de agosto. Foi no dia 30 de agosto. Que ele saiu definitivamente do presídio. E nós passamos a monitorar ele, porque ele não tinha envolvimento a crimes sexuais, a partir do momento em que um novo caso de crime sexual apareceu no mês de outubro. Nesse período que ele estava solto, por que o senhor não pediu a prisão preventiva dele se já estava sendo monitorado? Mais uma vez, eu acredito que o senhor não entendeu o meu raciocínio. Nós não tínhamos informações sobre ele porque ele não tinha passagem por crimes sexuais. Nós só passamos a ter a partir do momento que ele cometeu um novo crime 2 meses depois, quando então foi pedida a sua prisão imediatamente. A prisão foi feita pela Polícia Militar ou pela Polícia Civil? Pela Polícia Civil, através de nossas investigações. Obrigado. Doutor Pedro, esse outro crime sexual que cometeu depois foi aqui na cidade? Foi aqui na cidade de Itajubá. E já está devidamente apurado da mesma forma, um estupro com um furto de celular. Mas não teve a divulgação? Normalmente, esses crimes de violência sexual, eles ficam escondidos. A mulher não gosta de se expor. Realmente, entre o meio policial e o meio jornalístico, existem regras para não expor também esse tipo de informação. Então, os crimes sexuais dificilmente eles venham à tona ao público, mas venham ao nosso conhecimento e nós tomamos as devidas providências. Nesse tempo que decorreu desde o crime até essa solução, o senhor considera que é um tempo aceitável pela complexidade da investigação? Outra coisa que tem que ficar claro aos senhores: investigação não é uma regra cartesiana. Investigação, nós trabalhamos com fatos. E nem sempre esses fatos chegam no tempo que nós almejamos. Existem investigações que são apuradas em horas, existem investigações que são apuradas em meses, e também existem investigações pela falha humana ou pela falha da tecnologia naquele momento que não são apuradas. Não só no Brasil, em qualquer polícia do mundo. Você acha que se a gente tivesse recurso, por exemplo, dos exames, ser feito aqui em Itajubá ou aqui no mais próximo, não só nesse caso, mas em outros casos do crime, poderia ser solucionado mais rápido? Não ia alterar em nada o rumo dessas investigações, tá? Até porque os fatos foram acontecendo tempo após tempo. E quando aportou tudo no Instituto de Criminalística, sendo o último deste caso dessa jovem, foi feito a contento. O que os senhores têm que ter em mente também das limitações da tecnologia. Esses filmes de CSI são filmes. Não existe polícia no mundo com essa tecnologia. Existe a tecnologia que nós temos. Ela é mediana para padrão Brasil? Mas é a mesma tecnologia usada por qualquer outra polícia. Basta conhecer um pouco de literatura policial. Então, dentro da tecnologia que nós dispunhamos, realmente foi suficiente para elucidar esse crime. Doutor, temos uma pergunta. Quanto tempo o senhor espera divulgar o nome desse cidadão e quais são os cuidados que o senhor está tendo com ele dentro do presídio para preservar a vida dele e pagar a presídio? O presídio não é de responsabilidade da Polícia Civil, é da Subsecretaria da Administração Penitenciária, mas foi solicitado por nós, pelo juiz e pelo promotor,
que ele fique vigiado 24 horas numa cela isolada, para evitar morte, suicídio, até para que nós possamos ainda esclarecer algumas coisas. Doutor, eu queria entender melhor o seguinte, quando a polícia suspeitou do envolvimento dele na morte da Débora, a polícia decretou a prisão preventiva dele, temporária, e depois soltou ele, aí ele praticou esse segundo crime, foi isso que aconteceu? Não, mais uma vez houve um equívoco, tá? Ele estava preso desde 2011 pela prática de crimes patrimoniais, nenhuma relação com crime sexual. Ele foi liberado temporariamente, uma determinação legal que o juiz tem que cumprir, autorizado uma saída temporária em 2013. Saiu com essa saída temporária e retornou, tendo sido liberado definitivamente no dia 30 de agosto. Aí ele começou a praticar crimes patrimoniais e, por fim, 2 meses depois, este novo crime sexual, que nos chamou a atenção e fez nós pedirmos a sua prisão. Mas ele não ficou preso? Não ficou preso, ele está preso. Desde essa época ele está preso. Há quanto tempo ele está preso? Desde outubro. Desde o último crime sexual. Sim. O senhor frisou que ele não tinha cometido nenhum crime sexual antes. Sim. Isso quando maior de idade ou menor de idade? A gente estava fazendo monitoramento nos últimos 4, 5 anos. Então, nós não temos informações da prática. Ele tem 26 anos. Consultando o fórum, que tem um arquivo, ele não tem passagem por esses crimes, apenas por crimes patrimoniais desde jovem. O senhor frisou na sua fala sobre atrapalhar as investigações. Eu queria saber do senhor o que atrapalhou as investigações da polícia, se foi comentário, se foram as reportagens, de que forma isso atrapalhou? O senhor, como jornalista, basta observar o que saía na mídia, o que saía nas redes sociais, que o senhor terá a resposta. Obrigada. Seguindo as linhas do senhor, podemos dizer então que foi um crime ocasional e que poderia ter sido uma outra vítima, e se o autor teria algum distúrbio psicológico, alguma coisa nesse sentido? Para nós, ele não aparenta nenhum distúrbio. Certamente só um exame de sanidade mental que vai poder dizê-lo, e certamente será pedido pelos seus advogados. Mas, pelo que nós apuramos, foi um crime ocasional de oportunidade que levou a vida dessa jovem. Doutor, sobre o fato de ser presidiário já, você acha que isso pode ter interferido na investigação, ter dificultado mais? Ou não houve nenhuma interferência nesse sentido. O fato de ele já estar preso e Não. Não servir como... Até porque nós só passamos a avaliar a sua participação quando ele já estava na rua e cometendo esses crimes que foram falados. Doutor, os modus operantes do segundo crime foi parecido com o primeiro? Muito parecido, com exceção a da morte. Foi o que nos chamou a maior atenção. Mas no mesmo local, não? Não, em locais diversos, tá? Em outra região da cidade. Se ele não tivesse cometido esse segundo crime, o senhor acredita no sucesso da investigação? A investigação iria continuar, até porque nós teríamos um banco de dados de DNA desse autor. Ele ficaria armazenado e as investigações estavam continuando nessas 3 linhas, nessa gama de investigações, o que mostra a dificuldade e a complexidade deste caso, não visto nessa cidade nos últimos 10 anos. Doutor, o último crime sexual que aconteceu na cidade, eu não vou mencionar o bairro, porque eu não sei se eu posso atrapalhar a continuidade das investigações. Aconteceu nessa data e quem trabalhou nas operações de apreensão foi a Polícia Militar, no bairro Jardim das Colinas. Eu não entendi a pergunta para eu poder responder ao senhor. Tá, eu queria saber se esse suspeito que a Polícia Militar prendeu é o suspeito que a Polícia Militar, que a Polícia Civil tem hoje como autor do crime. Não, são casos separados. Delegado, o senhor explicou com detalhes o que aconteceu, mas ainda eu respondo uma dúvida do mercado. A perícia constatou, por acaso, se houve luta? Pelo local do crime, a princípio, nós não vislumbramos luta corporal. Logicamente, nós teremos que fazer uma reconstituição desse crime com detalhes para avaliar por completo o que aconteceu naquele cenário. E surgiram notícias aí que o suspeito tinha pedido um habeas corpus
Isso o senhor tem alguma coisa a dizer sobre isso? Isso, mais uma vez, foram colocações, como disse o seu colegas, que levaram a dificuldade das investigações de uma pessoa injustamente ser colocada como autor deste crime, não pela polícia, que não se manifestou em nenhum momento oficialmente nesse sentido, e fez o seu advogado, na época, entrar com um pedido de habeas corpus preventivo, que não foi julgado ainda, mas não é o autor que se encontra preso. Quem pediu esse habeas corpus não é o autor do crime, então, Sim. no caso. E uma outra pergunta, o senhor pode dizer de quem é a casa? Isso está sob investigação. Para preservar as pessoas envolvidas, nós vamos manter em sigilo, porque eles não têm nenhuma influência com as investigações. Nós temos em Itajubá, nós temos em Itajubá agora o famoso indulto de Natal, com vários detentos que saíram com liberdade para poder passar esse fim de ano com as famílias. E estamos recebendo na comunidade também outros presos de outros presídios, de Belo Horizonte, por exemplo, como eu já encontrei na cidade alguns. Que conselho o senhor deixa para a comunidade em relação a isso? Porque a segunda linha de investigação é questão do oportunismo, né? Uma moça passando por horário, um horário complicado na cidade, na Alameda Esperança, e uma rua solitária. Que recado o senhor deixa hoje para a comunidade em relação ao oportunismo? O conselho que eu dou para a comunidade: votem com consciência. São os nossos deputados e senadores que fazem as leis. Nós somos meros cumpridores e temos que nos sujeitar com essa horda de bandidos que no final do ano são beneficiados com esses indultos e colocam em risco nossa integridade física. O senhor poderia dizer as diligências que ainda faltam? Está sob sigilo, decretado judicialmente, mas são pequenas diligências para só fechar toda essa investigação, e acreditamos, respondendo à pergunta do nosso colega, que no máximo em 30 dias tudo já esteja definitivamente concluído. Foi pela programação de apresentação do acusado para o conhecimento da sociedade, em algum momento do desenrolar? Caro Santiago, nós temos uma Constituição que preserva a imagem das pessoas, lamentavelmente, e nós somos cumpridores dessa lei, mesmo depois de concluído o inquérito. Ninguém pode ser exposto, e nós da Polícia Mineira seguimos fielmente esses dogmas, tá?